qual é a melhor estratégia para se utilizar dentro da corretora? Vou mostrar para todos vocês hoje e o motivo lógico por trás de tudo isso também. Ao contrário dos outros canais onde só tentam te mostrar e te vender uma ideia de uma estratégia ou qualquer outra coisa do tipo, eu mostro para todos vocês o sentido de cada estratégia, o porquê que você deve utilizar ela. Então vamos falar sobre a estratégia principal do mercado financeiro, a estratégia que deu início à primeira análise técnica que foi existir, que é simplesmente o suporte e resistência. E aqui a gente tem, que eu estou mostrando aqui para vocês, né, uma estratégia automatizada de suporte e resistência, onde identifica os topos e fundos em tempo real e nos dá com sinais de compra e de venda as melhores regiões possíveis para vocês pegarem essas operações. Vale lembrar, tudo isso daqui é região de suporte e resistência e dá para a gente operar a qualquer momento que desejar, sem precisar aparecer compra, sem precisar aparecer venda. Só que a gente consegue utilizar as regiões, né, como tomada de decisão também. Lembrando, essa estratégia vai estar disponibilizada para todos vocês de forma 100% gratuita. A gente vai deixar o link aí para que vocês possam estar fazendo o cadastro, para que vocês possam estar recebendo essa estratégia também, para que vocês utilizem aí do outro lado. Valeu? Então vamos que vamos. Rapaziada, o que é que interessa aqui pra gente, tá? A gente tem as nossas regiões traçadas e ele vai... Por que esse indicador aqui que a gente está mostrando para vocês é bom? Porque ele vai se comportando na medida que o mercado vai... Ele vai fazendo um traçamento na medida que o mercado vai se comportando ali, com a forma que o mercado está se movimentando. E isso é muito interessante, porque a gente tem um suporte e resistência em tempo real. E muitas pessoas têm aquelas dúvidas, né? Pô, será que eu tô traçando no local certo? Será que eu tô traçando no local errado? É isso que a gente vai ver aqui. Inclusive, é muito importante vocês assistirem essa aula do início até o final, para que vocês possam entender como se utiliza. Porque daqui a pouco você vai tentar aplicar, utilizar e não vai dar certo, tá? Então vocês têm que assistir tudo isso daqui para entender como é que funciona. Beleza? Então, como você pode observar, os pontos que essas regiões de compra e de venda são pontos de pivô, tá? É uma análise de pivô que a gente tem dentro da estratégia principal, que é de suporte e resistência. Então, por isso que eu falo que é um gatilho a mais, né? Ele tenta decifrar ali os pontos mais propícios a ter um pivô de alta ou um pivô de baixa, tá? Então vamos lá, por que o suporte e resistência funciona tão bem no mercado? Por um simples fato dele ser um rastreamento entre topo, né? Aqui a gente tem um topo que a gente chama de resistência, né? A gente tem um topo, certo? E a gente tem um fundo, beleza? Que a gente chama esse fundo aqui, ó, de suporte. Por que essa estratégia é tão comum, tão básica e funciona tão bem? Suporte e resistência. Pelo simples fato do mercado, mesmo em tendência, mesmo em lateralização, não importa qual seja a movimentação do mercado. O mercado está se movimentando entre topo e fundo. O mercado está se fazendo suporte e resistência. Como assim, Buda? Não entendi. Então vamos lá. Se o mercado está em tendência de alta, vamos supor que aqui a gente está em uma movimentação onde a gente observou que o mercado está se movimentando, projetando, corrigindo, respeitando ali as ondas de Elliott, né? Então, fazendo todo o padrão gráfico que é necessário para que a gente tenha aí um gráfico funcionando em tendência, tá? O que você pode observar? Que mesmo assim, a gente tem suporte e a gente tem resistência. Onde é que está o suporte? É tudo que é fundo, ó. Isso daqui é um suporte, certo? Isso daqui também é um suporte, porque é fundo, certo? Onde que está a nossa resistência? Tudo que é topo, certo? Então, a gente aqui tem um topo, ó. Beleza, ó? A gente aqui tem topo. Show. Escrever topo. Eu vou botar uma coloração vermelha, ó. A gente tem topo. A gente tem topo aqui também, ó. A gente tem topo. Certo? Então a gente tem topo e a gente tem fundo. Beleza? Cadê o fundo? O fundo é esse daqui, ó. Vou botar verde, né? Aqui, ó. A gente tem fundo. Aí, ó. Vou excluir esse daqui e vou copiar esse daqui, ó.
Pronto. Pronto. Então a gente tem topo, a gente tem fundo. E aí você pode observar, mas Buda, nessa região aqui que você efetuou o traçamento, ó, o topo e o fundo é a mesma coisa, sim. Porque quando o mercado está se movimentando em tendência, por mais que ele está se movimentando em tendência, ele vai fazer rompimento de algumas determinadas regiões. E essas regiões, quando elas são rompidas, como foi aqui anteriormente, tá? Ela vira uma possível região de topo ou de fundo, a depender para onde foi o lado do rompimento. Aqui nessa situação a gente teve um rompimento de topo. Então quando ele voltar naquela região novamente, aquela região que foi um topo anteriormente que já foi rompido, vira um fundo. E agora ele começa a subir. Aí o mercado se movimenta exatamente desta maneira, tá? Então a gente já tem na consciência como é que o mercado funciona. O mercado funciona dessa mesma maneira, sempre construindo o topo, sempre construindo o fundo, certo? E aqui a gente tem topos e fundos construídos em tendência, né? Então a gente tem tudo isso daqui que eu acabei de explicar em apenas uma única ferramenta. Então, quando o mercado está lateralizado, ele também está se movendo aqui, ó, topo, né? Aí ele vem e forma o fundo, e busca o fundo, né? Aí depois vai e busca o topo novamente. E por aí vai, o mercado se movimenta dessa maneira, tá? Essa é a maneira que o mercado se movimenta. Então não tem como a gente tentar reinventar a roda. Topo e fundo a gente tem no mercado em tendência, não só em tendência de alta, mas como em tendência de baixa também. Temos no mercado lateralizado e a gente tem aqui uma ferramenta que pode facilitar as nossas operações, tá? E que funciona muito bem quando a gente se trata da corretora Ebinex. Por quê? Porque dentro da corretora Ebinex a gente tem aqui o TradingView, a gente já tem a nossa ferramenta automatizada aqui do TradingView, a gente simplesmente divide a nossa tela aqui, ó, vou mostrar para vocês. A gente divide a nossa tela aqui e a gente tem a mesma cotação, tá, que está tendo lá no gráfico. Então a gente não tem manipulação de mercado, certo? Então a gente consegue aplicar aqui a nossa estratégia, operar ativos 24 horas, tá? De Bitcoin, de Ethereum, Solana, XRP e ADA Cardano, moedas fiduciárias como o EURUSD, GBP-USD, USD-JPY e o USD-CHF, que são moedas fiduciárias. A gente opera quando está com o mercado aberto, que é geralmente no período da manhã e da tarde. Então, mas se a gente quiser operar até mesmo no final de semana, a gente tem uns ativos de cripto. E também operar nos horários que eu estou operando, por exemplo, agora é 7h40. Então, ou seja, a gente tem uma gama de vantagens, inclusive a transparência da plataforma de você estar utilizando o mercado de OTC. Se você ainda não tem sua conta, o link vai estar aí na descrição para vocês se cadastrarem, tá? Então, o que acontece aqui, rapaziada? Vocês podem observar que a gente tem os traçamentos aqui, temos a corretora para poder facilitar a nossa vida, que vocês estão vendo aqui, que estamos com $300. É uma ótima ferramenta para a gente estar utilizando e eu vou disponibilizar ela para vocês, tá? Se liga nessa operação aqui, família, que eu vou pegar na frente de todos vocês, ó. Estamos entrando com $81. Eu tava testando aqui o mercado, tava vendo como o mercado se comportava. Eu peguei essa daqui de $81, ó. Por quê? Observa aqui que a gente tem um fundo, ó, certo? No fundo a gente vende, família. É exatamente isso. Suporte e resistência, ó. A gente chama isso daqui, esse efeito de operação de pullback, beleza? O que acontece? O mercado ele construiu um pivô de alta aqui, ó, nessa movimentação, certo? O mercado construiu um pivô de alta, estava se movimentando, e daí de repente ele começou a cair, desceu, certo? Fazendo o quê? Com que esse fundo aqui, rapaziada, seja rompido. Com esse fundo rompido, o mercado tenta voltar para aquela região novamente como forma de correção, tá? Para depois ele retrair, tá? Isso daqui é uma movimentação clara de mercado. Então por isso que a gente pegou essa venda, beleza? Então quando vocês estiverem operando, você tem que ficar ligado exatamente nessas situações, tá? Uma das melhores estratégias que vocês podem estar utilizando dentro do mercado financeiro é justamente suporte, resistência e pullback, que também é um suporte e resistência, é o efeito do suporte e resistência, né? O mercado vai, romper uma determinada região e faz esse tipo de movimentação. Vamos ir aqui no XRP USDT. Você pode ver que estamos tendo movimentações ali pelo meio. Não é interessante pegar operações pelo meio quando a gente está operando suporte e resistência. Vamos ver a Solana, só o USDT. Tá quase a mesma movimentação do Bitcoin. Vamos ver o Ethereum. O USDT. Tá quase a mesma coisa também. XRP, ADA.
Vamos ver a ADA Cardano. Opa, errei. ADA USDT. Beleza. Estamos pelo meio também. Então a gente não teve nenhuma oportunidade por enquanto. Talvez no Bitcoin ele nos possa dar uma próxima tomada de decisão. Só que aqui, ó, é uma tomada de decisão mais perigosa. Como assim? A gente está trabalhando, vocês podem ver aqui, ó, no segundo toque, ó. Já teve um toque nesse suporte, que foi o top da o toque, né, da construção desse pivô. Você pode ver que a vela tocou, né, e construiu aqui um pivô, certo? O próximo toque ele se torna mais arriscado, tá? Vocês pegarem esse tipo de operação. Eu vou pegar aqui porque eu estou mostrando para vocês e eu estou operando aí de uma maneira diferente, né? Só para cunho educacional, né? Eu peguei esse topo. Olha só. E isso daqui, ó, nas outras corretoras já poderia considerar loss, tá? Ainda temos esse quesito de salvação da corretora Ibinex. Essa operação aqui em qualquer outra corretora você já poderia considerar loss. Por quê? Porque, ó, a gente pegou nesse fundo aqui, certo? Onde eu mostrei para vocês. Então, no caso, se eu estou trabalhando por taxa, o mercado tem que automaticamente subir. Aqui não, tá? A gente só precisa que a próxima vela seja positiva. Se a próxima vela for positiva, a gente tem a nossa operação lucrativa, tá? Mas que teve o rompimento da região, teve, e isso é perigoso. Como eu disse para vocês, já teve um toque anteriormente, e o próximo toque se torna um pouco mais complicado. Só que a gente pode ter uma salvação aqui, no caso da construção de um novo pivô por causa da Ibinex, tá? Porque se a Ibinex continuar subindo aqui, é a movimentação natural do mercado. Só que nas outras corretoras não só teria que subir aqui, mas como a gente teria que simplesmente, né, ter que chegar nessa região aqui, ó, que a gente efetuou a operação, né, foi mais ou menos nessa região aqui, tá, do fundo da outra vela anterior, ultrapassar essa região para que daí a nossa operação seja positiva. Então são mais empecilhos, né, trabalhar com taxa para que você tenha uma operação vencedora. Aqui não, a operação só de ser positiva aqui a vela, a gente já fica no nosso lucro. E foi de fato o que aconteceu, tá? A gente ficou com lucro aí na nossa operação, a nossa banca está em $460. E lembrando, né, teve a construção de um pivô aqui logo na parte inferior. Mas vocês observam que se eu tivesse que esperar essa região aqui, né, esse fundo aqui dar certo, em qualquer outra corretora eu teria tomado loss? Por que, Buda? Por conta de exatamente disso, né? A gente foi salvo aqui pela Ibinex. E não porque, de fato, a nossa operação deveria ser aqui. Então você já fica de olho. Se você pegasse essa operação aqui em qualquer outra corretora, você teria tomado loss, tá? Então você tem que ficar de olho nesse tipo de operação, tá? Já tocou no fundo uma vez, construiu o pivô, a volta dela vai ser para romper, para depois fazer o pullback aqui nessa região. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Vou pegar uma operação de 20 aqui, ó. Tá? A gente vai pegar o pullback nessa região, fazendo a mesma movimentação que foi feita anteriormente, tá? O mercado projetou, né? Fez o pivô, corrigiu. Depois ele projetou de novo, fez o pivô, tá corrigindo, encostou na região onde antes era um fundo. A gente pode ter aqui uma operação não tão boa justamente porque ela já negou aqui nessa outra taxa, porque dá pra gente ter pego já antes, né? Mas a gente deixou para pegar um pouquinho mais atrasado, mas é por isso que eu peguei até com valor um pouco menor. Então ela pode querer nessa vela aqui testar aquele topo novamente, certo? Então é basicamente isso. Valeu? Mas enfim, o que importa é que eu tô conseguindo passar para vocês como que eu opero, por que que o suporte e resistência é uma das melhores estratégias para vocês utilizarem ainda assim até hoje. Mas, Buda, o suporte de resistência é velho, é antigo, será que parou de funcionar? Nunca vai parar de funcionar. Enquanto o mercado tiver velas, enquanto o mercado funcionar, não tem como o suporte de resistência parar de funcionar. Por quê? Porque o suporte de resistência é simplesmente topo e fundo. É a mesma coisa de dizer que não vai ter mais cotação de preço no mercado. Ah, o mercado não vai mais precificar em uma determinada região e não vai repetir aquela região novamente. É por isso que não vai existir mais suporte e resistência, né? Pode ser se a gente for seguir essa linhagem, tá? Vamos ver aqui Solana USDT para ver o que tem. Certo? Ethereum USDT. Formou um pivô lá embaixo. Ethereum USDT. Temos o que mais? A da USDT. Ó. Ainda teve um pivô seguido de compra, ó. Muito bom. Tá, aqui nada, Cardano. Dava pra gente ter pego essa oportunidade, né? A da USDT. O que a gente pode ver também? XRP.
Também já foi. Todas as movimentações já foram precificadas, né? Talvez a gente poderia pegar um fundo aqui, ó, $40. Pegar esse fundo aqui, ó, certo? Que voltou a testar novamente, tá? E enquanto isso, a gente tá aqui com a nossa ferramenta nos auxiliando, mostrando onde é que tá cada topo, onde é que tá cada fundo, os mais precisos, né? Podemos dizer assim, que são dentro dessas regiões aqui que eles efetuam o traçamento, tá? Essa operação aqui pelo meio são mais operações de topos e fundos isolados, mas na construção do pullback, né? Porque aqui o indicador não calcula pullback, ele só calcula topo e fundo e a gente que vai pegando os pullbacks ali no meio do caminho. Então é importante vocês entenderem isso, tá? Então, como vocês podem ver, a gente tinha um fundo, um fundo, né? Aqui, que anteriormente se transformou em topo, respeitou o topo, voltou lá novamente, a gente estava tratando-se como um topo novamente. Então a gente tentou aí pegar essa operação, vamos ver se vai dar certo, tá? Vamos ver se vai dar certo ou se ele não vai querer conta, vai querer chegar naquele topo lá mesmo, tá? Então tudo pode acontecer, certo? Então vamos aguardar aí e ver como vai ser o nosso trade aí dentro dessa região. Valeu? Olha só. Respeito total à nossa região. E a gente teve aí mais uma operação lucrativa, tá? Então é isso aí, rapaziada. Vocês estão vendo aí, ó, a região aí, certo? Talvez eu tava em cima, não deu pra observar direito, mas tá aí a região, tá? Tudo direitinho, tudo traçado, tudo monitorado aqui pela gente. Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e também se cadastrar na Ibnex, que o link vai estar na descrição. Valeu? Tamo junto. É só o começo. Fui!